pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem. Acabou de começar minhas aulas, começou hoje, dia 7 de fevereiro. Eu tive aula pela manhã e pela tarde. Não deu pra gravar desde manhã minha rotina pra vocês, que era o que estava planejado. Então eu resolvi fazer isso de madrugada. E são 15 para as 1 da manhã. Então vamos lá, vou estudar agora de madrugada o conteúdo que eu tive hoje à tarde, que foi de zootecnia. Nesse resumo, eu escolhi fazer ele menos colorido, como vocês podem ver, eu tô usando marca-texto de cor cinza e brush da cor preta. E como a minha folha ela tem pontinhos brancos, fica um resumo muito mais clean, muito mais chique. E também dessa vez eu resolvi não dividir no meio e eu acho que ficou muito bonito, vamos ver se vocês vão gostar. A caneta brush que eu usei no título foi da CISP e o marca-texto que eu usei também para fazer a sombra além da linha foi o marca-texto da Stabilo. Como eu disse para vocês no dia anterior, já que era madrugada, né? No dia 7 eu tive meu primeiro dia de aula e a aula era para começar 8 horas, mas acabou começando 10h30. Foi só uma apresentação da matéria de fisiologia, não teve conteúdo, porém à tarde teve aula de zootecnia das 2, era para ser até às 6, mas acabou antes. E já no primeiro dia teve conteúdo que foi a introdução à zootecnia e também a história da zootecnia. Pela primeira aula eu tô gostando dessa matéria e eu achei que eu não ia gostar, mas ela é interessante até porque tá relacionada ao futuro do Brasil. Enfim, é bem interessante, eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre essa área. Eu resolvi estudar na madrugada porque eu nunca tinha feito esse tipo de vídeo aqui, nunca tinha trazido um desse jeito. Então foi uma oportunidade e contando que eu tô com sono desregulado, ele acabou desregulando uns 2, 3 dias antes de voltar para as aulas. Eu acabei tendo que dormir no horário que eu tinha programado para estudar, que aliás eu tive que fazer um horário de estudo novo. Então eu resolvi colocar esse horário para madrugada, mas só nessa terça-feira no caso. Bom, para quem não sabe, a zootecnia é a arte ou a técnica de produzir os animais, criar os animais, no caso os domésticos, por exemplo, o boi, a vaca, o caprino, o ovino. E eu acredito que você já tem o conhecimento de que essa parte da pecuária ela dá muito rendimento para o Brasil.
E como, por exemplo, a gente tem a bovinocultura de corte, que no caso seria a carne, né? É 10% do PIB de 2020, é muita coisa. Além de que também o maior rebanho bovino do mundo é o rebanho brasileiro. Porém, tem um problema. Os países que não têm essa quantidade gigante de rebanho, eles estão produzindo muito mais do que a gente. Por exemplo, Israel e Estados Unidos estão produzindo muito mais leite do que a gente. Qual que é o motivo disso? A gente tem um enorme potencial para ser explorado, porém a gente não tem as tecnologias, o desenvolvimento necessário para produzir da melhor maneira possível. Então é isso que a zootecnia ela vai investigar. A melhor maneira possível, no menor tempo, na maior quantidade. E também nós temos um outro ponto muito importante, que é esse rápido crescimento populacional. E com isso vai demandar maior quantidade de comida. Então, quais são os desafios que tem pela frente? Por exemplo, a gente tem o meio ambiente, porque ao mesmo tempo que a gente tem que produzir mais, tem que tomar cuidado para não estragar o meio onde a gente vive, o que é um baita desafio. E outro exemplo também é a segurança alimentar, que a gente pode ver o que está acontecendo desde 2020 até agora. Muitas doenças elas podem vir de animais e serem transmitidas para os humanos por meio do consumo. Aliás, um exemplo para você entender como é importante isso para a economia do país é que quando acontece de aparecer alguma doença, por exemplo, uma gripe aviária, vai fazer com que esse país dê uma parada na exportação, prejudicando a economia dele, enquanto pode estar beneficiando a economia de outro país que também exporta a mesma coisa, o mesmo produto. Bom, como vocês podem ver, tem um outro caderno do lado desse que eu tô escrevendo, que é um caderno que tem uma anotação feita a lápis. Foi uma anotação que eu fiz durante a aula e, embora tivesse gráficos os slides que o professor mandou, ficava mais fácil e bem mais prático para eu interpretar os gráficos. Bom, e para quem não sabe, eu costumo fazer assim, durante as aulas eu faço uma anotação do que o professor está falando, e então depois eu vou fazer um resumo com a ajuda da anotação que eu fiz e dos slides do professor. Então, eu sempre capricho nessa segunda anotação, deixo tudo mais organizado e, claro, mais bonito e mais colorido para ajudar nos estudos. O intuito é esse, ajudar nos estudos. E isso para mim funciona, então vou continuar fazendo. E outra vantagem também é que eu tô reescrevendo, então eu tô relembrando. E é isso, gente. É matéria dada, matéria estudada. É assim que você vai fixar o seu conteúdo. E não considero que tenha levado tanto tempo assim, até porque eu tava gravando, então ter que ficar mudando de ângulo, mudar o ângulo não só da câmera, como da iluminação, enfim, várias coisas que levam tempo. Nessa madrugada eu fiz uma sessão de mais ou menos 2 horas e meia, porém eu acho que se eu não precisasse gravar eu teria feito em menos de 2 horas. Então eu acredito que não seja muito tempo, até porque você estudar menos do que isso, né? Enfim, resumindo, o que importa é a qualidade e não a quantidade de horas que você vai estudar.
Até porque qual a vantagem de você revisar em menos de meia hora um conteúdo, sendo que você não vai absorver tudo? Ou então o outro lado, passar horas e horas fazendo resumo ou algum outro tipo de modelo de estudo, ficar viajando no mundo da lua enquanto você tá numa sessão, ou dar mais importância para a estética da anotação do que o conteúdo em si. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não fiquem estudando de madrugada assim como eu fiz, tá bom? Não é um exemplo. Ah, e se vocês quiserem que eu faça algum vídeo em específico, algum tema ou, enfim, alguma ideia, vocês podem colocar aí nos comentários que eu tô sempre lendo, sempre respondendo vocês. Aliás, gosto muito quando vocês comentam. Muito obrigada, pessoal. Deixem um like, não se esqueça de se inscrever. E é isso.